O STF julgou hoje o novo grupo por suposto plano de golpe, né? E 6 ex-integrantes do governo Bolsonaro, entre eles Silvanei Vaz e Felipe Martins, podem se tornar réus em nova etapa do julgamento sobre a trama golpista de 2022. Mas, meus amigos, não houve golpe nenhum. Todos nós sabemos disso, né? Que não houve golpe nenhum. E o Sebastião Coelho, o doutor Sebastião Coelho, destruiu cara a cara, os urubus, né? Os deuses tolgados, né? O Sebastião Coelho foi perfeito em tua sustentação oral. E destruiu geral. Destruiu geral os deuses tolgados, né? O STF. Principalmente o Xandão, o cabeça de piroca, né? Cara, mas antes da gente ir pra este vídeo, já peço pra que você que fica até o final do vídeo, pra você que é novo no canal, que é aqui de paraquedas e não me conhece ainda, meu nome é Gino Almeida, está no canal Ponto de Ignição. Sem mais enrolação e delongas, vamos pro vídeo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pra você que é novo no canal, que é aqui de paraquedas e não me conhece ainda, meu nome é Gino Almeida, está no canal Ponto de Ignição. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Meus amigos, preste atenção nisso aqui, cara, porque antes da gente ir lá pro vídeo da sustentação oral do Dr. Sebastião Coelho, presta atenção neste vídeo aqui, porque você vive em uma plena ditadura. E a Rede Globo faz parte disso, cara. A Rede Globo faz parte de tudo isso que tá acontecendo com o Brasil. É por isso que o novo presidente da República em 2026, sendo Jair Messias Bolsonaro, que vai ser Jair Messias Bolsonaro, ele precisa urgentemente fechar esta imprensa podre, esta emissora que só traz prejuízo para o nosso país. Ela é um dos braços da nossa ditadura, da ditadura que vivemos hoje no Brasil, né? E a Rede Globo é um dos braços disso, né? Presta atenção, cara, porque isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Tudo que esta jornalista da Rede Globo fala, o Alexandre de Moraes vai dizer hoje. Olha só que absurdo, ó. A Eliane Cantanhede recebeu, semanas atrás, uma pergunta de um dos ministros do STF, mas foi idêntica ao que o Alexandre de Moraes fez hoje no julgamento, né? Presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção nisso aqui, ó. É a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e a sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? Cara, isso aqui foi no dia 10, antes do julgamento. Olha como estão de mãos dadas, cara. Tá escancarado pra todos verem, né? Que a Globo está participando de tudo isso, né? De tudo isso que está acontecendo com o Brasil, né? Agora o Alexandre de Moraes vai falar tudo que a Cantanhede falou, né? Dia antes do julgamento, que foi hoje, no dia 22 de abril de 2025, né? Vamos lá. Mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar: se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Eu vou ser irônico aqui pra vocês. Quem é que tá elaborando essas perguntas pra quem, hein?
É a Cantanhede? É o Alexandre de Moraes que está elaborando e mandando para a Rede Globo, a Rede Globo elaborando e mandando para o Alexandre de Moraes? Como é que tá funcionando isso aí, hein? Vamos para a sustentação oral do Sebastião Coelho, cara, do doutor Sebastião Coelho, que rasgou o verbo e deu uma aula assim ao STF. Deu uma aula ao STF, cara. Deu uma aula de frente aos urubus, né? Aos deuses togados, né? Se acham deuses, né? Principalmente o cabeça de piroca, né? Vamos lá. A o documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais. O 4085 final e o 3302, no dia 28/11 de 2022, às 23h39. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio ministro relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação ao Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado? Ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que o Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe. Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado e eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok. Imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, do artigo 136, 137, 142 da Constituição. E tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Sendo que desses órgãos está elencado o artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores. Eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Cara, foi perfeito, cara. Foi perfeito. Não houve tentativa de golpe nenhum. Todos nós, brasileiros, sabemos disso, né? Mas eles não querem aceitar a verdade, né? Não querem aceitar a verdade. E em seguida, o ministro Fux afirmou que não é competência do STF julgar nem Bolsonaro, nem Felipe Martins, porque eles não estão mais nos cargos, cara. Simples assim. Presta atenção nisso aqui. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada,
E também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência do julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juízo natural. Era só essa questão. Meus amigos, sabe qual é a impressão que dá? É que os togados, né, os semideuses, eles não conseguem mais esconder a farsa de que houve uma suposta tentativa de golpe, porque não houve. Então, a cada dia que passa, a verdade vai aparecendo e vai ficando difícil deles sustentarem esta narrativa. Cara, a verdade ela sempre sobressai em cima de tudo, né? E é óbvio que nós vamos ficar livre de tudo isso, cara. Deixa aí nos comentários, eu quero saber qual é a tua opinião em relação à sustentação oral do Sebastião Coelho, do doutor Sebastião Coelho. Nos comentários também quero saber qual é a tua opinião em relação ao recuo do Fux. Ele abriu divergência e, cara, ele mostrou que não é competência do STF. Será que nós estamos vendo a luz no fim do túnel? Hein? Deixa aí nos comentários, eu quero saber qual é a tua opinião. Pra você que é novo no canal, que aqui de paraquedas não me conhece ainda, meu nome é Gino, está no canal Ponto de Ignição. Um forte abraço a todos, que Deus liberte o nosso Brasil em relação a tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado pela tua audiência, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.